Olá pessoal, estou gravando mais um vídeo e hoje eu vou estar falando sobre a explicação da parábola do trigo e do joio. Algo muito importante que nós vamos aprender aqui, tá bom? Primeiro tópico: os discípulos pedem para Jesus explicar a parábola. Depois de ter falado a parábola, Jesus despediu a multidão e foi para sua casa. É o que a Bíblia descreve. A Bíblia fala sobre isso. Jesus despediu a multidão e foi então para sua casa. Chegando na sua casa, os seus discípulos vieram até ele e pediram para explicar a parábola do campo. Livro de Mateus, capítulo 13, o verso de número 36 a seguir. Jesus disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, ele próprio. Mateus capítulo 13, verso 37. Acompanhe aí também na sua Bíblia, na Palavra de Deus. Segundo tópico: o que é o campo? O campo é o mundo. A Bíblia fala sobre isto e Jesus explicou que o campo, ele é o mundo e não a igreja, tá bom? O campo é o mundo e não a igreja. O campo é o mundo. A palavra mundo é uma palavra que vem da língua grega e significa cosmos. Claro que é um plural. Essa palavra, ela é plural, tá bom? E tem um amplo significado. Veja: o universo, os céus, atmosférico, a terra, os habitantes da terra, isto é, a humanidade. Então, a palavra mundo significa isto que eu falei. É bem provável que Jesus estava falando em relação à própria terra. Em outro significado também podemos levar aos habitantes da terra, a alma humana. Tá bom? Terceiro tópico: quem é a boa semente? Segundo a palavra de Deus e a explicação que Jesus deu, a boa semente representa os filhos, os servos, os justos do reino. São os filhos do reino. Mateus capítulo 13, verso 38. Você vai encontrar isso aí na parte A deste versículo. Quem são os joios? O joio representa os filhos do maligno. Na explicação da parábola, o joio representa os filhos do maligno. Mateus capítulo 13, verso 38, parte B. Significa, então, os filhos do maligno. O joio significa os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, Satanás, segundo a palavra de Deus. A ceifa representa a consumação dos séculos, o fim do mundo. Representa o fim do mundo. A ceifa representa a consumação dos séculos, o fim do mundo. Logo, não está se referindo aqui à igreja de Jesus, porque a igreja, ela não vai ficar aqui na terra até o fim do mundo. A igreja não estará aqui na terra, mas quando acontecer o fim do mundo, tá bom? Então,
a ceifa representa a consumação do século, o fim do mundo. Os ceifeiros simbolizam os anjos, aqueles que vai recolher essas pessoas aqui na terra. Isto mostra que a igreja também não estará presente, até porque a igreja não vai ser recolhida por anjo. A igreja vai ser recolhida pelo Espírito Santo, levado aos céus até Jesus, nos ares, como diz a palavra de Deus, tá bom? Então os anjos não vão arrebatar a igreja. Quem vai arrebatar a igreja é o próprio Jesus, mas quem vai levar a igreja até Jesus nos ares é o Espírito Santo que está conosco, tá bom? Para você poder aprender a respeito desta palavra. Tudo que foi semeado pelo diabo, os filhos do maligno, que representa os ímpios, aqueles que praticam o mal e são motivo de tropeço, de infidelidade, de rixa, de desgraça na vida, serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, verso 41 e 42. O lugar que eles vivem é o mundo e não a igreja. Jesus explicou que o campo é o mundo. Mateus capítulo 13, versículo 38, ele explicou dizendo que o campo é o mundo. Portanto, esse tipo de pessoa estão presentes no mundo e não na igreja. A boa semente, os filhos do reino, representa os justos. Eles vão brilhar como o sol no reino de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 43. Esses justos são todas pessoas que vivem de maneira justa, com um temor a Deus. Essas pessoas, eu acredito que vão estar lá presente também no julgamento das nações vivas. Eu acredito que isto acontecerá no período do julgamento das nações vivas. Isto depois que a igreja for arrebatada e depois ainda dos 7 anos que a igreja estará com Cristo lá nos céus. E aí depois sim, quando Cristo vier na sua segunda vinda, na sua segunda fase, acontecerá então isto aí. É bem provável, é assim que eu creio, tá bom? Então, o joio não está dentro da igreja, o joio está no mundo. Portanto, isto não quer dizer que o pastor da igreja, ele não pode disciplinar um crente que está lá na igreja, que aconteceu algum problema, se ele realmente pecar, desobedecer a Deus, e dependendo da gravidade do pecado, da situação, o pastor tem a liberdade de também desligar esta pessoa do rol de membro da igreja, tá bom? Deus abençoe, espero aí ter esclarecido um pouco sobre esta parábola. Deus abençoe a todos.